É chegada a hora do momento de encontrarmos com Deus. Em sua casa, a oportunidade de comungar o seu corpo e o seu sangue, arrepender de nossas falhas e humildemente suplicar o seu perdão e agradecer pela salvação. É hora de ouvirmos e refletirmos a palavra de Deus. É hora de oração. Bom dia! Hoje, dia 3 de março de 2021, hoje é quarta-feira da segunda semana da Quaresma. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus então perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Meu irmão, minha irmã, o evangelho que a liturgia de hoje nos convida a refletir começa dizendo que enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele ia revelando aos discípulos tudo o que estava por vir. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. Enquanto Jesus revela algo tão triste que estava para acontecer, Tiago e João sonham com poder e honrarias. Vislumbrados com essa possibilidade, eles nem se dão conta do sofrimento de Jesus. A mãe de Tiago e João, que também caminhava com eles, percebe que aquele momento seria oportuno para garantir um lugar privilegiado para os seus filhos. Equivocada, ela pede a Jesus: Manda que estes meus 2 filhos, Tiago e João, se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. É a mãe quem faz o pedido, mas é aos filhos que Jesus dá a resposta. Uma resposta que valeria também para os outros discípulos, pois eles, assim como Tiago e João, tinham o desejo de ocupar lugares de destaque no reino glorioso de Jesus, reino que eles ainda não conseguiam desassociar dos reinos deste mundo. Jesus responde àquele pedido com outra pergunta: Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos, Tiago e João.
Responderam que poderiam beber o cálice que Jesus iria beber, mas responderam sem entender o significado do que significava beber o cálice que eu vou beber. Eles ainda não tinham uma consciência clara de que para estar na glória com Jesus, primeiro eles teriam que percorrer o mesmo caminho que Jesus percorreu, o caminho da cruz. Os filhos de Zebedeu e os demais discípulos ainda não haviam compreendido que o cálice que Jesus se referia não se tratava de um cálice de vinho que era símbolo da alegria, e sim um cálice de sangue, símbolo do sofrimento que Jesus iria passar antes de chegar à sua glória. Jesus não contesta a resposta de Tiago e João, pois ele sabia que, mesmo respondendo sem entender, lá na frente, os dois irmãos iriam beber de fato o cálice que Jesus bebeu, o cálice do sofrimento, o que de fato aconteceu tempos depois. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a se tornar mártir. O mesmo aconteceu com João. Este evangelho chama a nossa atenção sobre o risco que corremos quando deixamos nos levar pelos interesses pessoais. É aí que entra em nós a vaidade, o egoísmo, a ambição. Grandes inimigos que estragam a nossa vida, que nos distancia de Deus. Com a sua vida, Jesus nos ensina que o caminho que nos leva ao Pai perpassa pela doação de vida, pela humildade, pelo amor a Ele transformado em serviços. Meu irmão e minha irmã, ao se inclinar para lavar os pés dos apóstolos, inclusive do seu traidor, Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade e de serviço. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Façamos um questionamento. Que direção estamos dando à nossa existência? Estamos de fato servindo ao reino de Deus? Ou estamos querendo nos servir dele para nos promover? Amém? Fique na paz de Jesus. Tenha um excelente e abençoado dia e até amanhã.